Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Hoje, curso de número 15, Os Anjos no Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 8. Nós lemos: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não faças isso, adora a Deus. O mundo espiritual é tratado pela Bíblia como algo real e fortemente interligado com o mundo dos homens. Mesmo invisível a olhos humanos, a ação de anjos e demônios são plenamente revelados, apesar da ignorância e do descrédito com que são encarados. O Apocalipse, no entanto, nos aconselha que deveríamos dar atenção a esse assunto. Quem são os anjos? O que fazem? Devem ser adorados? São espíritos de mortos? Podem ter relações sexuais entre si com os humanos? É o que nós vamos aprender. Pega a sua Bíblia e vamos estudar lá. A origem e caráter dos anjos. O que nós sabemos, o que está revelado é que anjo, no grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento e o livro do Apocalipse, a palavra é ângelo. E no hebraico, malach, ambas as palavras significam mensageiro e se aplicam a pessoas e a anjos e a líderes de igrejas. Agora, o que a Bíblia ensina sobre a origem dos anjos? Primeiro, que os anjos são criaturas. Eles foram criados, eles não são eternos em si mesmos e sua eternidade é condicionada à obediência e proximidade com Deus. Enquanto estiverem com Deus, são eternos. Afastando-se de Deus, vão perder a eternidade até chegar o momento do juízo e destruição final. Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O exército dos céus aqui são os anjos, todos os seres que habitam no reino celestial. Colossenses 1, versículo 16, a Bíblia diz que Deus criou os anjos e a Bíblia no Novo Testamento vai nos demonstrar com mais clareza qual membro da divindade criou cada um dos anjos. Colossenses 1,16 diz: pois Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, o que nós vemos? Os anjos são criaturas espirituais, invisíveis, foram criadas por Jesus. Hebreus 1, verso 14 diz que são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O corpo do anjo não é de carne nem de osso, mas ele tem corpo, é um corpo espiritual. Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos. 1 Coríntios 15, versículo 44, vai nos revelar que existem corpos diferentes. Há corpos materiais, carnais, humanos, de seres feitos de carne, e corpos espirituais. 1 Coríntios 15, 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Daí conclui-se que os anjos possuem corpos, mas não corpos carnais. São corpos espirituais, não estão sujeitos à morte, não estão sujeitos à velhice, como os seres humanos, postos que são santos. Ou seja, aqueles anjos que não pecaram, mas eles mantêm sua longevidade intacta enquanto convivem com Deus. Outro detalhe, anjo pode se casar? Mateus 22, versículo 30, o Senhor Jesus, o Criador dos anjos, ele nos dá a seguinte resposta: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu.
Jesus disse que as pessoas, depois que ressuscitam, elas não vão mais casar, não vão mais dar-se em casamento, portanto, não haverá relações sexuais, porque serão como os anjos. E isso se depreende, então, que os anjos não têm intimidade sexual, não há desejo sexual entre os anjos. E, portanto, eles não podem se casar. Eles não se casam, isto é, não sentem atração física por ninguém. Por isso, eles também não se multiplicam. Então, aquela história de que anjos tiveram relações com mulheres e as engravidaram é falsa. É uma falsa interpretação do livro de Gênesis, no capítulo 6, que diz que os filhos de Deus, acham alguns aí que são os anjos, tiveram relações sexuais com as mulheres e, como resultado dessa relação, surgiram gigantes na terra. Jesus deixa claro que os anjos não fazem isso. E outro detalhe, anjo também não pode tomar o corpo humano, invadir um corpo e manipulá-lo, porque o anjo compreende, pela ética do céu, que um corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo e por isso não deve ser invadido. Se alguém faz isso, não são anjos que têm a ética e a moral do céu, são demônios. E os demônios nós vamos estudar no estudo posterior a este aqui. 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O corpo humano é santuário de Deus, é, portanto, sagrado, e anjo não assume, não invade a personalidade humana. Quem faz isso são os demônios. Em Marcos 16, verso 5, nos fala da longevidade dos anjos. Eles, enquanto permanecem fiéis à missão divina para glorificar a Deus, esses anjos são imortais. Por isso, eles não envelhecem nem morrem. Marcos 16, verso 5, fala de um anjo da seguinte forma: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. O texto fala de um anjo na aparência de um jovem, apesar de terem sido criados antes dos seres humanos, antes da própria criação da terra, conforme registra Jó capítulo 38, verso 4 e verso 7, onde Deus diz: onde é que estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva e os filhos de Deus rejubilavam e cantavam? Então, antes de serem criados os seres humanos e antes de serem construídas os fundamentos da terra, os anjos já existiam. E isso mostra que eles são de uma longevidade, de uma eternidade condicional, enquanto servem a Deus, enquanto se mantêm ao seu estado original, enquanto não passam para o lado do pecado. O pecado faz isso, tira a eternidade. O pecado tira a longevidade, tira a vitalidade, portanto leva à destruição. Devemos adorar aos anjos. Primeira coisa, as pessoas são levadas a adorar aquilo que não entendem, aquilo que eles temem e querem apaziguar e querem controlar essas forças e usá-las a seu bel prazer. Mas os anjos de Deus, eles não são espíritos desencarnados e eles, portanto, não devem ser adorados. Mesmo que fossem espíritos desencarnados, é proibida na palavra de Deus qualquer aproximação, qualquer devoção a espíritos, porque isso não se deve fazer. Não se pode adorar a outro Deus e a ninguém a não ser a Deus. Lucas 20, verso 36 e 37, Jesus repete: pois não podem mais morrer os que ressuscitam, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, o que acontece? As pessoas que morrem, elas não desencarnam, elas morrem e acabou. E elas vão ressuscitar. Elas não se transformam, não se despregam delas um espírito
e como espírito de mortos, de pessoas desencarnadas, devem ser adoradas, devem ser buscadas orientações a respeito delas. Ao contrário, Jesus disse que elas são pessoas que, as pessoas que morreram não são anjos. As pessoas serão semelhantes aos anjos depois que ressuscitarem, na condição de que não poderão mais morrer, não poderão mais casar, não poderão mais ter filhos. Anjos também não aceitam a adoração. Apocalipse 22, verso 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Um anjo, ele causa um impacto muito grande por conta da sua santidade, beleza, sabedoria e aspecto majestoso ao olhar dos seres humanos. E é muito natural que os seres humanos, diante dessa figura radiante, queiram prestar uma homenagem. Mas um anjo de Deus, com a ética celestial, ele rejeita e dirige os pensamentos e a adoração dos seres humanos não para eles, mas para quem de fato merece, que é o Criador, que é Deus. Anjos não são oniscientes, eles não têm compreensão de todas as coisas. Jesus mesmo disse que o dia e a hora de sua vinda nem os anjos sabem. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, nós lemos que existem certas coisas que os anjos pretendem descobrir, fazer uma investigação. Isso demonstra que eles não têm onisciência, não têm a sabedoria eterna, maior e superior aos seres humanos, em certos aspectos. A eles, aos profetas, foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Anjos anelam investigar, compreender, serem esclarecidos também a respeito do Evangelho, da missão e obra de Jesus em salvar pecadores. Os anjos, quantos são eles? São numerosos. A Bíblia não dá uma conta fechada do número dos anjos, mas diz que eles ultrapassam a casa dos milhares. Apocalipse 5, versículo 11, é um exemplo de textos que fala da quantidade dos anjos, e diz assim: e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões e milhares de milhares. Os anjos, eles adoram a Jesus. Eles não aceitam a adoração. Eles conduzem o adorador para Cristo, para Deus, para a divindade. Eles próprios não fazem isso e não aceitam a adoração. Hebreus 1, verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos adoram Jesus Cristo. Então, meus amigos, até este momento você está entendendo o papel, posição dos anjos. Eles são importantes na obra de salvação. Sabemos que os anjos não são espíritos de pessoas que morreram, não são crianças, porque crianças não viram anjos quando morrem. Isso não é verdade. E não podem nem aceitam adoração também. Os anjos não são oniscientes, não podem ler pensamentos, isso é prerrogativa apenas de Deus. Agora, eles podem ajudar aos seres humanos, e isso depende de uma premissa. Caso o perigo seja involuntário, ou seja, a pessoa não entrou no terreno da tentação por vontade própria, um anjo pode prover livramento. É o chamado anjo da guarda, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Porém, se a pessoa ignora as advertências e se põe em terreno fora da proteção, nem sempre lhe é provido livramento. Vamos ler alguns textos na Bíblia? Atos 12, verso 15. Pedro estava preso e um anjo foi designado para libertá-lo. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Um anjo foi enviado para libertar Pedro da prisão.
e entende-se que nós temos, os seres humanos de forma geral, têm um anjo a lhe proteger, o anjo da guarda. E também nós lemos em Mateus, em Atos 12, verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 10 e 11. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se separou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Anjos são enviados para proteger e guardar aqueles que andam a serviço de Deus, que andam no serviço do bem, que não buscam sobre si mesmo a tentação, esperando ver algum tipo de livramento, de reação de Deus. O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando foi assediado por Satanás, que não há proteção para aqueles que querem testar a paciência de Deus a respeito desse assunto, se serão livrados ou não. Mateus 4, de 5 a 7, nós lemos, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Fica claro, então, que não há compromisso da parte de Deus em proteger e guardar aqueles que, conhecendo a verdade, se envereda pelo caminho do mal, se colocam à disposição da tentação e buscam por si mesmos sair da proteção divina e se aventuram no terreno encantado de Satanás. A quantidade de anjos nós já sabemos, né? Milhões e milhares de milhares, divididos em exércitos, hostes, e assim é. E a Bíblia diz também que 1/3 desses anjos são demônios. 1/3. Acontece que 2/3 são anjos bons. Ou seja, para cada demônio, temos 2 anjos do bem a serviço do povo de Deus. Bom, os anjos são organizados numa hierarquia muito importante. Essa hierarquia angelical é muito importante nas Escrituras. A Bíblia fala de um chefe supremo dos anjos, que é um arcanjo. Esta palavra arcanjo significa chefe dos anjos, significa comandante em chefe de todos os anjos, e é um título, né? Chefe ou príncipe dos anjos, é um título usado primeiro para Jesus, como sendo ele o originador, o criador e o comandante em chefe de todos os anjos do céu. E esse título também pode ser a posição delegada de um anjo-chefe, um outro anjo que não seja Jesus, quando no combate a Satanás. Apenas um tem nome na Bíblia, é o arcanjo Miguel. E esse nome se refere a Jesus, pois está sempre em posição de resistência a Satanás, que pretende ser igual a Deus e usurpar o lugar de Deus na adoração. Então Miguel o desafia. E o nome Miguel significa justamente esse desafio. Quem é como Deus? Apocalipse 12, versículo 7, a gente vê Miguel em batalha contra Satanás no céu. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram, e pelejaram também o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem se achou no céu mais o lugar deles. Judas, verso 9, fala também de um combate a respeito do corpo de Moisés, onde Miguel aparece mais uma vez. E esse Miguel é Jesus. As Escrituras deixam isso muito claro. Podemos estudar esse assunto se assim você quiser. Comente aí. Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Aqui Jesus não age da forma como Satanás pretendia que agisse. Que o acusasse, que xingasse, que usasse das mesmas armas que Satanás utiliza. Que é a mentira, o engano, o palavrão. E Jesus, então, remete
o conflito, o combate para Deus o Pai, dizendo para Satanás: olha, o Senhor te repreenda. Muito bem. Então, os anjos eleitos, 1 Timóteo 5, versículo 21, fala que há uma quantidade enorme de anjos, que são 2/3 dos anjos que permaneceram fiéis, e eles são chamados na Bíblia de anjos eleitos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Os anjos eleitos são aqueles que permanecem fiéis diante do trono de Deus. A Bíblia relata também, falando do arcanjo, que na volta de Jesus, revelada como sendo uma cavalaria vitoriosa em marcha, Apocalipse 19, verso 11 a 16, fala de um cavalo e um cavalo branco, e aquele que está sentado sobre esse cavalo tem o nome, o Verbo de Deus, e o segue os exércitos do céu. E quando Jesus vier, nessa forma organizada, como uma marcha triunfal militar, seguirá uma organização perfeita. E 1 Tessalonicenses 4,16 diz que Jesus dá uma ordem, um arcanjo repassa essa ordem, aí é ressoada a trombeta de Deus e assim desce o exército inteiro dos céus. É um destacamento militar que vem, né? Então, esse arcanjo aparece apenas nesses textos da Bíblia que nós mencionamos. Existem anjos vigilantes, é mais uma classificação dos anjos do céu. Daniel 4, verso 13 e verso 23. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esses anjos vigilantes aqui aparecem no sonho de Nabucodonosor, decretando sua falência como ser humano e entregando ele, então, a agir como um animal, até ele aprender a glorificar a Deus. Apocalipse 14, verso 18, tratando ainda da distribuição do trabalho entre os anjos, da hierarquia que existe no céu, fala de anjos do fogo e fala de anjos da água. Apocalipse 14, 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E o anjo das águas, Apocalipse 16, versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Estes anjos têm sob a sua autoridade comandar a força do fogo e também as águas, né? E eles controlam esses 2 elementos. Outra classe de anjos, que aparece muito nas escrituras, são os querubins. São anjos cobridores. Esses anjos são guardadores do caráter de Deus e de sua lei. Eles aparecem em Atos 7, verso 53, diz que quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, ela foi entregue através dos anjos. Gálatas 3,19 confirma essa revelação, dizendo que a lei de Deus foi confiada aos anjos para serem protegidas, para ser protegidas. Gálatas 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que era Moisés. Então aí está, os anjos trabalham, esses querubins, diante do trono de Deus, e estão ali localizados numa posição estratégica. A Bíblia diz em Salmos 99, verso 1, que Deus está entre os querubins. Salmo 99, versículo 1, vamos ler esse texto. Reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Deus se manifesta acima dos querubins e no meio deles. Salmo 80, verso 1, Deus está entronizado no meio dos querubins. Eles foram comissionados para proteger a árvore da vida,
quando o ser humano pecou. E então, Gênesis 3:24 diz que Deus colocou para guardar o acesso à árvore da vida, para que os seres humanos não comessem e se tornarem pecadores imortais. Foram colocados 2 anjos querubins e uma espada de fogo que ficava se revolvendo numa atitude ameaçadora para impedir qualquer um de se aproximar daquela árvore. Da primeira vez que aparecem esses querubins em Gênesis 3:24. Para sua informação, Satanás também já foi um querubim. Ezequiel 28:14 diz que ele era um querubim ungido, estabelecido no Monte Santo de Deus, até que foi encontrado iniquidade, né? E nas paredes do Templo de Salomão foram desenhados as figuras de querubins, 1 Reis 6, verso 23 a 35, e diante, em cima da arca da aliança, no propiciatório, foram construídas 2 imagens, em cima da tampa da arca, de 2 anjos ali que guardavam a lei de Deus, Êxodo 25, verso 18 a 20. E mesmo sendo imagens de escultura, ninguém as via e por isso não eram adoradas. Elas ficavam no mais interior do templo, do tabernáculo ou do santuário, no lugar santíssimo, longe da vista de qualquer ser humano, e, portanto, para demonstrar que anjos não aceitam adoração, não concordam com a adoração. Anjos não aceitam adoração, porque isso pertence somente a Deus. E então nós temos o texto de Gênesis 3:24, que nós já lemos, dos querubins. Os serafins, Isaías 6, versos de 1 a 3, fala que no ano da morte do rei Uzias, o profeta viu o Senhor no alto e sublime trono. E olha a descrição que ele faz. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins, o nome significa algo como que está em chamas, estão eles relacionados com a santidade e reverência devidas ao culto divino. São caracterizados como que pegando fogo, né? Cheios de brilho e fogo. São os anjos mais próximos de Deus e enfatizam então a santidade do Criador, proclamando essa santidade de forma tríplice. E aí, qual é o propósito dessa revelação? Queridos, nós entendemos que Deus tem um carinho muito grande pelos seres humanos e todo o céu está interessado em nossa salvação. Por isso essa revelação, ela tem o propósito de nos mostrar que os anjos têm especial interesse na defesa da santidade, da reverência e glória de Deus, conforme revelados em sua palavra e na sua lei. Eles não aceitam em hipótese alguma adoração, nem orações, nem intercedem por nós, porque como guardiões da lei, são os primeiros a obedecer essa lei. Quem presta culto a anjos está adorando a demônios. Nenhum anjo dá conselhos que contrariam as escrituras. E a questão da adoração é tão séria e devemos ter muito cuidado. O dia, a música, a roupa, o alimento, tudo tem conexão com o ritual de adoração que os anjos nos advertem. Inclusive, Apocalipse 14, versos 6 a 12, tem 3 mensagens que os anjos darão como mensagens finais de advertências a esse mundo. É importante que você leia na sua Bíblia. Vou ler para você. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Esse primeiro anjo alerta sobre a adoração que deve ser diretamente a Deus, de acordo com o dia que Deus especificou nas Escrituras. Por isso que ele faz menção adorar aquele que fez o mar, a terra e a fonte das águas, como está em Êxodo 20, de 8 a 11, que é o mandamento do sábado. O segundo anjo, verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse segundo anjo denuncia as religiões que estão confundindo o povo de Deus, ensinando coisas bíblicas e coisas não bíblicas, doutrinas humanas, tradições humanas e coisas da palavra de Deus. Isso é constituído como Babilônia, uma confusão. Nenhuma igreja ensina a mesma coisa que a outra. A grande dificuldade do protestantismo é que eles usam a palavra de Deus e se multiplicam de acordo com as deturpações que eles mesmos criam
das contradições de interpretação da própria palavra de Deus. Portanto, é Babilônia. E a Bíblia está, e o anjo está nos advertindo sobre estar dentro de Babilônia, bebendo desse vinho, essas doutrinas dessa prostituição que essas igrejas têm com o mundo, com a política. O terceiro anjo, capítulo 14, verso 9 a 12 de Apocalipse, diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, o terceiro anjo adverte sobre a adoração. Há um poder político e religioso representado por uma besta que vai impor um dia de culto contrário aos mandamentos de Deus. E no verso 12 diz que o povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, não prestam adoração a ninguém, não aceitam comprometer sua fé, sua fidelidade com nenhum outro que não seja Deus. Meu amigo, que Deus lhe abençoe. E você toma uma decisão de adorar somente a Jesus, creia somente na palavra de Deus, não se deixe guiar por falsas doutrinas. O nosso próximo estudo, os demônios e suas estratégias reveladas no Apocalipse. Nos vemos então.